Querido irmão, querida irmã, nesta terça-feira da Semana Santa, nós continuamos lendo o profeta Isaías, que nos apresenta essa figura do servo do Senhor, sobre quem repousa a autoridade de Deus mesmo. Ontem, na segunda-feira, Isaías nos falou que esse servo do Senhor veio para estabelecer a justiça na terra, que ele não chega fazendo escândalos e nem descarta o que ainda tem potencial. Hoje, Isaías segue nessa sua belíssima e profunda teologia do servo do Senhor, naturalmente é Jesus Cristo. E nós somos então hoje colocados diante de um anúncio carregado de universalidade, a universalidade da pessoa do servo de Deus. Isaías diz: nações marinhas, povos distantes, escutai. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre da minha mãe, ele tinha o meu nome. Me deu como palavra uma espada afiada, me protegeu à sombra de sua mão. Fez de mim uma flecha aguçada e disse-me: tu és o meu servo em quem eu serei glorificado. Essas palavras estão dirigidas inicialmente ao próprio profeta. O profeta se descobre alguém pensado por Deus desde sempre, protegido por Deus e cuja sabedoria nasce de Deus. Esse mesmo texto pode ser aplicado a cada um de nós. Nós todos nascemos de uma ideia do coração de Deus, depois encarnada num tempo e num lugar com a participação dos nossos pais. Nós não somos obra do acaso, muito menos um acidente. Nós somos um projeto de Deus pensado desde o início da história, cuidadosamente pensado por Deus. E é Deus mesmo que nos protege, que nos encaminha, que nos acompanha. Em seguida, o profeta, então, dirá que o Senhor quer reunir Israel, quer restaurar as tribos e fazer dali a luz que brilharia para todas as nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra, diz o Senhor. Aqui, de modo especial, vemos que já os profetas de Israel foram anunciadores dessa luz especial que Deus revelou primeiro ao povo eleito e depois a todos os povos, e que Jesus Cristo é a perfeita concretização dessa profecia, porque é Ele, a luz do mundo. Ele próprio o declarou assim, essa luz universal que alcança a todos os povos, culturas e sociedades e a todos transforma e ilumina com a graça de Deus. O salmista, no Salmo 70, declara um compromisso seu. Minha boca anunciará vossa justiça. Deveria ser também um compromisso nosso. Anunciar e praticar a justiça lá onde nós estamos. Não só a justiça da lei humana, que é muito importante também e desejada por Deus, mas de modo especial aquela justiça que transcende toda a lei, que valoriza cada ser humano na sua dignidade de ser humano, que garante a cada um a possibilidade de amar e ser amado e de ser destinatário da graça que Deus sobre todos derrama. O salmista ainda canta as maravilhas de Deus, que é para ele refúgio, proteção e salvação. É também a sua esperança, ele afirma confiar no Senhor desde a sua juventude. E por isso mesmo, por se sentir amado, protegido e acompanhado por Deus, ele responde com esse compromisso de construção da justiça. E termina dizendo: a minha boca anunciará todos os dias a vossa justiça, as vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes e eu canto as vossas maravilhas. Também nós deveríamos repetir essas palavras com o salmista. O quanto é bonito perceber que somos profundamente amados por Deus e que a sua graça vai perpassando cada aspecto da nossa vida. O que deve nos levar a um compromisso concreto na sociedade, no tempo em que nós estamos. Repare que esse é o movimento do salmista.
se sente amado e protegido por Deus e, como resposta, anuncia o louvor a Deus, mas a prática concreta na justiça no dia a dia da humanidade perante cada próximo. No Evangelho tirado do capítulo 13 do Evangelho segundo João, Jesus está à mesa com os discípulos. É o contexto da última ceia, hoje abordada no seu aspecto mais dramático, a traição. Jesus anuncia que será traído e um por um dos seus amigos mais próximos vão ficando esses amigos preocupados, desconfiados, quem seria o traidor. Aqui a gente percebe que existe uma certa insegurança em todos eles, o que demonstra que esses homens, por mais que estivessem com Jesus há anos, caminhando com Jesus, testemunhando o poder e a bondade de Jesus, o seu imenso amor por cada próximo, eles ainda não tinham penetrado profundamente na pessoa de Jesus, ainda não tinham efetivamente percebido o amor imenso de Jesus por cada um deles e pela humanidade. Por isso eram ainda inseguros, imaturos e ficaram com medo de que cada um pudesse chegar ao ponto de trair o Mestre. Não ficaram muito longe, não, porque Judas Iscariotes foi quem traiu, e o texto de hoje o mostra, mas os outros todos ou negaram ou correram. Ninguém ficou com Jesus, ninguém teve a força e a coragem necessária. João, o mais jovem deles, foi até a cruz com Jesus. Os outros todos abandonaram Jesus. Mas Jesus tem um diálogo interessante com Pedro ao final desta cena, em que então Judas é apresentado como traidor, deixa a ceia. A gente brinca que foi a primeira pessoa a ir embora da missa antes do fim. E Pedro tem esse diálogo com Jesus, um diálogo duro, em que Pedro diz: Senhor, eu darei a minha vida por ti. Pedro, naquele seu ímpeto de um homem forte que queria se apresentar sempre como aquele que estava pronto para Jesus, diz agora: eu darei a minha vida por ti, eu vou contigo onde quer que tu fores. Jesus, com muita paciência, diz a Pedro: darás a tua vida por mim? Na verdade, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Vemos aqui a dificuldade do relacionamento com Jesus, dificuldade criada por nós, porque não somos coerentes, porque as nossas escolhas não têm a força, não estão profundamente enraizadas de modo suficiente a nos fazer aguentar também as cruzes e as dificuldades da nossa escolha por Deus. Mas nós sabemos que a história não acaba aqui. Jesus ainda assim confirma a sua escolha por Pedro, a sua amizade, o seu amor por Pedro, a quem dará inclusive a prerrogativa de conduzir a igreja nascente. O que é que esta terça-feira então da Semana Santa nos pede? Nos pede para perceber que a mensagem de Jesus Cristo é para nós, para mim, para você, que chegou até nós por amor, e que é uma mensagem que tem tudo para transformar e alegrar a nossa vida. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus hoje nos pede perseverança, nos pede para não termos medo da cruz. E quando negarmos ou até trairmos Jesus, não fazer como Judas, que tirou a própria vida pela amargura da sua escolha de traição do Mestre, mas fazer como Pedro, que depois vai chorar amargamente porque traiu Jesus, mas vai voltar e se reconciliar. Nós também negamos, traímos e matamos Jesus, mas Jesus está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Corramos sempre de volta aos braços de Jesus, que nunca se cansa de nos perdoar e de fazer morada em nós. Bom dia.